Bem-vindos à parte 2. Agora é hora do bicho pegar. E antes de eu voltar na história, mencionar rapidamente que nesta parte é aquele momento que você não quer largar o livro de jeito nenhum. Se na primeira parte você já queria continuar lendo para saber o que realmente estava acontecendo, nisso aqui as coisas que acontecem são tão absurdas, é tanta morte que você fica não é possível, não é possível, não é possível. Você vai lendo e o autor brincando com você. Então você para tomar um banho ou para porque tem que fazer alguma coisa, ou você fica desesperado e quer voltar para ler. Ao contrário da novel que eu li anterior, que foi o Sword Art Online Progressive 5, que eu enrolei para ler porque que novel ruim. Então, voltando para a história, apareceu a cobra gigante e o cara tá rindo, né, por causa que é o bichinho de estimação dele. E esse monstro, ele tá com um colar. Ele é azul, mas ele tem um colar com a joia vermelha. Que parece realmente estar marcando, ó, que ele é o bichinho de estimação do cara que também tá com um chicote vermelho. E o Bell vai falar, né, que o Lambiton, né, a cobra, é o monstro dos andares inferiores. Muito profundo, lá do 37º andar. E é um monstro raro. E o Bell vai perguntar, né, que jeito que vocês trouxeram esse monstro até a capital das águas, né? Ele não deveria aparecer. Um monstro de um andar profundo desse assim seria a irregularidade da irregularidade. Aí o cara vai explicar, né? Ó, você deve saber, né? Porque você estava misturado com aqueles monstros falantes, né? E aí Kelos família, você sabe do que estava acontecendo. Que aí Kelos família estava capturando monstros e blá blá blá, né? E o cara simplesmente trouxe esse monstro lá do labirinto artificial, o nosso. Mas mesmo assim, o labirinto artificial a gente sabe onde ele acaba. Ele não vai até o andar da cobra. Aí vão falar, né, que o nome Lambiton é apenas um apelido, né? Aí o Bell vai lembrar na hora, né? Os Lambitons são monstros capazes de mover entre os andares. Aí, quando ele fala isso, a gente vai lá pro grupo onde tá o Elf e companhia, né? O grupo dele que ficou para trás, que também está diante desse monstro assustador. E o Elf vai gritar, né? O monstro capaz de mover entre andares? Como assim? A Asha vai explicar que por esse fato do monstro poder passar entre os andares, que ele recebeu o nome Lambiton. E vai explicar que esse nome significa, né, um mau auguro, né, o sinal ruim, já que ele é originário do 37º andar e ele simplesmente atravessa para os andares superiores. Fala que é uma coisa normal desse monstro. Ele sobe porque ele tem essa capacidade de cavar e ele não desce porque descendo ele vai encontrar monstros mais fortes. Então ele tem a tendência a ir subindo. E justamente por ele poder aparecer nos andares superiores, né? Que esse monstro era tão terrível para os aventureiros. E ali ele vai perguntar, né? Quão forte esse monstro é, né? Vão responder, né? De acordo com a guilda, o potencial do monstro é de nível 4. Aí, justamente sendo nível 4, quando ele aparece nos andares mais superiores, né? Ainda são andares profundos, já considero um andar que eles estão um andar profundo. Ele é basicamente o sinal de destruição completa para todos os aventureiros que se cruzar com ele. É sinal de morte. Apareceu, morreu. E o Elf vai gritar, né? Você só pode estar tá brincando comigo. Aí estão se preparando para o combate, né? E a Asha avisa, né? Não importa o que aconteça, não se agarre ao monstro. Porque se ele cavar, você pode parar em outro andar. Só que o narrador, né, vai corrigir, né? Falando que ela falou assim, se você agarrar, você vai parar em outro andar, mas ela não mencionou que provavelmente o aventureiro que fosse levado, né, ia virar carne moída por ser esmagado contra o chão e o monstro. Então, se o monstro te pegar, morreu. Aí nesse momento o Turk vai bater o chicote dele e mandar a Lambton atacar o grupo da Lily e companhia. Só que na hora que o ataque começa, nós voltamos pro Bell, que já tá enfrentando também a cobra de estimação do outro cara. E ele é impressionado quão forte ele é, aquele monstro. Aí vai novamente mencionar, né, o quão absurdo esse monstro é. Mencionando novamente que
Ele já ouviu falar de inúmeros grupos de aventureiros que foram completamente aniquilados quando esse monstro de potencial muito maior apareceu em andares superiores. Mesmo assim, ele fala que o andar mais alto que ele já foi avistado, né, foi o 29. E que a própria Aina falou para ele que seria meio impossível para Lambton atravessar 10 andares de pedra pura, né? Só que aí o Bell começa a ligar as coisas, né? Porque na hora que eles estavam explorando, eles acharam uns buracos. Os buracos não era ali o que estava fazendo. O que estava fazendo era justamente a cobra se movimentando por ordens do mestre dela. Então, luta ocorrendo, não vou ficar detalhando tudo de luta, né? Porque senão vai ficar aqui um século. Mas a estratégia que eles pensam rapidamente é não focar no monstro, que principalmente que esse monstro é absurdo, mas atacar o domador, né? O Tamer. O Bell vai tentar distrair o monstro e a Liu vai atacar o Jura, né? O Tamer. Só que na hora que ela tá se aproximando dele, né? Ele finge um desespero, só que ele só bate o chicote. Na hora que ele bate o chicote, a cobra vira em direção a Liu pra atacar ela. Aí ele se gaba, né? Que treinou bem, né? O bichinho de estimação dele pra reagir a esse comando dele. O Bell vai ficar espantado, né? Ele não conhece muitos Temers, só sabe da profissão mais por causa da Ganesha família. E só sabe também que domesticar um monstro não é uma questão de ganhar a confiança dele. É de forçá-lo à submissão, né? Você mostrar o quão mais forte você é. Só que aquele cara, o Jura, conseguiu domar uma cobra nível 4 do andar 37 desse jeito. Aí o Bell vai perguntar, né, pra Liu se esse cara realmente era um domador tão incrível assim, né? Só que a Liu vai falar, ó, o que eu conheço de 5 anos atrás é inferior ao da Ganesha família. Aí no momento mais que para a luta, né, o Jura passa a mão no bichinho dele, né, e reclama, né, ó, ainda tá tremendo. Mesmo ainda só de ver a Leon, né, ele tá lá tremendo e fala que não consegue esquecer do dia que ela aniquilou toda a família dele, destruiu tudo da casa deles com a magia dela. E ele se fingiu de morto no meio dos cadáveres de todos os amigos dele. Só que até ele ficou surpreso de que ele sobreviveu, né? Mas com o trauma dele tão grande, ele até fala, se eu tivesse que te enfrentar sozinho, eu ia mijar nas calças. E por isso ele arranjou um monstro para lutar no lugar dele. E ele ainda fala, esse monstro é muito mais forte do que eu. Então tem algo aí não, teoricamente não está se encaixando. Já que o domador tem que ser mais forte do que o monstro. Dito isso, voltamos pro grupo da Lily, Welf e companhia. E aqui a cobra vai perseguir eles, a Aisha vai escolher recuar, vão tentar fugir. É bom que descreve como a cobra é tão grande, tão forte que ela simplesmente sai esmagando todos os outros monstros no caminho. Vão estar todos desesperados, né, perguntando, pô, os monstros nos andares inferiores são tão malucos como esse? Aí enquanto eles estão correndo, nós vamos ter finalmente a explicação, né? O Tur que vai rir, falando, né, como esse item mágico que ele tem é incrível, que ele não consegue acreditar que consegue fazer até os monstros dos andares mais profundos obedecer ele. Aí eu vou explicar, né, que é o item mágico feito pelos remanescentes dos Evios, que estavam lá no Nossos, e foi criado, né, o colar com o chicote para convencer os compradores dos monstros que eles estavam traficando, né, de que a mercadoria era segura. Você vai ter o item, você vai ter o chicote e ele vai te obedecer. Acabou. Ele vai mencionar, né, que quando ouviu o plano do Jura, ele achou que o Jura estava maluco, mas com esse item provavelmente ia funcionar. Aí ele vai dizer pros que estão com ele, né, pra andar logo e ir executar as ordens do plano. E vai chegar no momento, né, que fica fugindo, né, da cobra que de repente desaparece, aparece do lado, atravessando as paredes, não vai dar muito certo. A Aisha vai pedir para Haruhime dar o level boost, né, aumentando o nível do Wealth e do Oka. E finalmente, né, se preparar para a batalha. E a Cassandra, completamente assim, tá acontecendo, né? Vai perguntar: essa é a calamidade? A luta vai começar, mas voltamos novamente pro Bell. Ele e a Liu tentando dar um jeito na cobra que eles estão enfrentando. Enquanto isso, o Jura vai sair falando tudo o que aconteceu, explicando de como foi complicado, né, mover a Lambton, a cobra, porque o corpo dela é muito grande, então mesmo que ela consiga cavar os andares, é muito fácil
visualizar ela. Aí ele falou, né? Ah, eu tive que fazer ela devorar qualquer aventureiro que testemunhasse a presença dela. Aí disse que uma vez na Cidade das Águas bastou esconder ela dentro da água. Aí ele vai explicar, né, que ele tava bolando um plano, que ele tava escondido lá no Nossos e tava tudo uma beleza, até que aconteceu os eventos do arco dos Zenos, né? E ele já sabia que a qualquer momento a guilda ia encontrar eles lá. E ocorreu, e o pior de tudo, né? A Liu apareceu e começou a perseguir eles. Aí ele resolveu executar o plano dele, né, acelerar o processo. E para ganhar tempo, ele inventou a questão do assassinato lá no Wonder Resort para ver se distraía a Liu por tempo suficiente para a execução do plano deles. Aí nesse meio tempo o Bell e a Liu lutando e eles vão perceber, né, que apesar de ser um monstro do andar 37, ele está muito forte. Então ele provavelmente também estava comendo pedras mágicas, né, para se fortalecer. Entretanto, a Liu vai falar, ó, eu já enfrentei um desses monstros antes. Afinal, né, ela era uma aventureira de elite. E vai falar, não tem o porquê de não acreditar que nós não vamos conseguir derrotar esse. Ela vai passar um plano pro Bell, vão executar esse plano e com sucesso vão derrotar a Lambton sem problemas, entre aspas, né? Teve a dificuldade, é um monstro poderoso e tudo, mas a Liu vai conseguir jogar a cobra contra a parede, vai até desabar os cristais, o teto e enterrar a coitada, entre aspas. Então, vai ficar só o Jura, e vai falar, né? Acabou, né, Jura? Só resta você. Ele vai assim parecer que tá desesperado, só que de repente ele sorri. Antes de termos qualquer explicação para isso, voltamos para o grupo da Lily e Companhia Limitada. Nós vamos ver que o Oka e o Elf estão com seus escudos, eles já estão com o corpo todo ferido, com sangue, tentando segurar a cobra. Vão também executar um plano e a Aisha vai no fim usar o poder dela, né, o Hellkaios, e vai decapitar a cobra. E eles vão comemorar, né, conseguindo derrotar o monstro dos andares mais profundos. Aí você vai comentar, Zero, você tá pulando coisa demais, assim, porque eu não quero ficar detalhando a ação. Mas não, isso aconteceu em um quê? 5 páginas, 4 páginas, mataram as duas cobras. Tanto que a Cassandra vai ficar assim, calma, essa era a calamidade? Só isso? Acabou? Aí até vai passar pro narrador falando, né? Não foi ameaçador o bastante. Não foi assustador o bastante. Não provocou desespero o suficiente. E acabou rápido demais. Isso que aconteceu não é digno do termo catástrofe. Aí a Cassandra vai falar, baixinho, né? Não era isso. Já que o sonho dela, né, foi algo muito mais cruel. No sonho dela não tinha esperança de ser salvo. Isso não é a calamidade, falar assim, pensar gritando, né? E o narrador vai falar, né? O verdadeiro desespero ainda estava diante deles. Voltamos pro Bel e o Juro tá rindo descontroladamente como um louco. E ele vai questionar, né? Vocês sabem por que eu escolhi esse lugar para essa cerimônia? Aí ele vai explicar que a dungeon trata os andares 25, 26 e 27, a capital das águas, como um único andar. Então todo o dano causado no andar 27 é como se fosse um dano também causado no andar 26 e 25. É uma coisa só para dungeon. Não importa se ocorre uma explosão no andar 25 ou no andar 27, para dungeon os ferimentos são no mesmo andar. E ele questiona, né? Vocês acham que as coisas vão ficar beleza com esse nível de dano? E depois, né, ele completa. Vocês estavam me perseguindo desesperadamente, mas eu sou a isca. E ele vai gritar, né? Turk, faça! E nós vamos ver o Turk causando uma explosão massiva de pedras infernais. A explosão vai ser tão grande que o andar 25 inteiro vai desabar. Enquanto a destruição ocorre, né? O Jura só falando, eu vim pro andar 27 porque a ideia, né, era destruir o andar 25. Ele sabia que a Liu ia perseguir ele. Aí isso faz a Liu descontrolar, né? Grita o nome dele, avança, né, e fala, né, você tem ideia do que você fez? Você tem ideia? Aí ele vai falar, né, esse tempo todo eu só passei pensando em como acabar com essa sua cara bonitinha, né? A Liu vai matar ele, só que o Bell segura ela e uma explosão maior ocorre. E acabando a explosão, se ouve um choro. O choro da dungeon.
Sim, um barulho bem diferente do que está se acostumado a ouvir dentro da dungeon. Um som fino, violento, inorgânico, né? Realmente como se estivesse chorando, como se o mundo todo estivesse chorando. A Liu vai simplesmente cair no chão, assim, né? Como se tivesse perdido todas as forças. E mandar o Bel fugir o mais rápido possível, mesmo que seja só ele sozinho. Mas o Juro só vai falar, né? Tarde demais. Vocês e eu estamos todos presos no desespero. E vai completar. Venha nos pegar, mostre-se. Apareça diante de nós novamente. Vamos voltar lá pro grupo da Lily e companhia. A Cassandra vai se ajoelhar, porque ela percebeu que a hora chegou, e vai anunciar: a grande calamidade se aproxima. Nesse momento vai acontecer uma fissura que vai se espalhar pela caverna no 27º andar. Dela vai sair primeiramente um líquido como se tivesse esgoto, algo negro saindo, vazando como se estivesse sangrando. E a água, né, pura, azul da Cidade das Águas vai se manchar. Aí finalmente um olho vai aparecer de dentro da fissura e o desespero vai deixar o seu recém-nascido chorar. Então é hora da calamidade. Vamos ter uma rápida reação de vários personagens, eu vou pular isso, do que assim, ninguém sabe realmente o que está acontecendo. E vamos ter algo com os olhos vermelhos nascendo da fissura e caindo dentro da grande catarata lá. E de repente ele vai sair de lá assim, vai instantaneamente desaparecer. Aí vamos ser mostrados a um grupo de aventureiros que está separado do grupo principal, né? Não sabendo se eles têm que procurar o Boris ou se eles têm que fugir. E um aventureiro estava falando algo e antes que ele terminasse o que ele estava falando, a cabeça dele foi, vamos dizer, aberta. E ele não pôde terminar a última sentença dele, nunca sabendo o que acabou com ele. Ele simplesmente, como a novel fala, virou um pedaço silencioso de carne, com uma fonte de sangue saindo dele, enquanto seus joelhos caíram no chão. Isso ocorreu 4 vezes e o grupo foi aniquilado. O monstro que fez isso, né, ignorou o sangue nas garras dele, pisou nos cadáveres dos aventureiros e seguiu para a próxima presa. Aí vamos seguir, né, com uma matança descontrolada. Assim, eu não vou falar tudo, mas eu quero detalhar um pouco como o autor vai sair descrevendo coisas terríveis para tentar jogar cada vez mais o leitor no desespero. Então, por exemplo, um grito ecoou pela dungeon. Era o lamento, né, de um lanceiro chorando, que seu grupo tinha sido aniquilado por um ataque repentino. Mencionando que a primeira a morrer foi a elfa maga, que ela foi vítima das garras. O corpo dela partido ao meio, enquanto as tripas delas jorravam sangue e sangue caía dos olhos vazios dela. Ela morreu de um jeito que nenhum elfo orgulhoso estaria disposto a permitir. Logo após, né, o homem vendo aquilo, avançou com sua espada, mas não acertou nada, e de repente tudo ficou negro quando a cabeça dele foi espedaçada. Enquanto ele caiu, a mão dele encostou na bochecha da elfa que chorava lágrimas de sangue. O quinto aventureiro, um meio-elfo, pegou uma espada mágica, lançou uma chama no monstro, atingiu, ocorreu uma explosão e quando a fumaça sumiu, o monstro tinha desaparecido, deixando para trás apenas o cadáver completamente torrado do meio-elfo. E isso vai continuando. A sombra correndo e dançando pela dungeon, a dungeon preenchida com gritos de agonia, fontes de sangue. Cada vez mais rápido, era uma quantidade inacreditável de cadáveres começava a se empilhar, né? Os gritos ecoavam, as armas quebravam, eles tentavam fugir, mas não conseguiam. O banquete era interminável. Para refletir isso, né? Havia muitos lamentos na Estrada das Vísceras, construída no labirinto de cristal. A corrente azul agora era vermelha. Com os cadáveres dos aventureiros se multiplicando um por um, os monstros, a horda grotesca, se alegrava.
Muitos aventureiros desabrocharam em flores de carne. Alguns foram rapidamente dilacerados, outros foram quebrados. A dignidade de alguns se tornaram um brinquedo. Aqueles que tentavam fugir foram encontrados por inúmeras presas e garras, o que fez seus lamentos só se tornarem ainda mais miseráveis. A capital se transformou no palco de um massacre. A grande cachoeira, né, a catarata, completamente vermelha de sangue. O grupo do Elf, Lily e companhia vão perguntar, né, o que está acontecendo, e vão ficar desesperados e falar, decidir, né, nós temos que ir atrás do Bel, lá no 27º andar. Aí na hora que tomam essa decisão, a Cassandra vai pegar a mão da Lily, a Lily vai tentar argumentar alguma coisa com ela, mas a Cassandra só vai ficar, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, assim, ela completamente enlouqueceu, né? Aí fala, né, ela tava completamente desesperada, chorando sem parar, desculpando para alguém que não estava ali, se desculpando por todos os aventureiros que ela abandonou porque eles não iam acreditar nela, e também se desculpando pro garoto que ela deixou ele seguir pro local do desastre. Aí voltando lá no começo do primeiro vídeo, este era o banquete da calamidade. A Dungeon não disse nada. Ela meramente aceitou o sangue que descia pelas paredes, como se fosse o caminho mais natural dos acontecimentos. Os cristais que brilhavam azul antes, agora manchados com sangue, transformando aquele cenário fantástico que ficou marcado na mente do grupo do Bel um verdadeiro reflexo do inferno. A Dungeon sabia como a aventura deles acabaria. Ninguém voltaria vivo. Vamos voltar novamente para o Jura, que vai ter novamente uma conversa com a Liu e o Bel. E no final dessa conversa, né, o Jura vai falar, né, ó, pro Bel, né, você ainda não percebeu, né, embora a Leon esteja tão nervosa que tá praticamente morrendo, aí ele vai falar, eu trouxe aquilo pra cá, né? Eu invoquei a besta que aniquilou a Astrea família. Neste momento, o Uranus vai se erguer de seu trono, o deus, né, que sempre fica lá sentado, rezando, nunca se levantando. Vai fazer até o Fels perguntar, né, o que foi? Ele vai falar, né, aquela coisa apareceu. O monstro que decimou a Astrea família 5 anos atrás. A calamidade começou. Aí o Jura vai contar a história, né? Que 5 anos atrás a família dele, a Rudra família, preparou uma emboscada para a Astrea família, já que a Astrea família estava atrapalhando os planos dos Evios. E a ideia deles era soterrar eles vivos com bombas, né? Mas com a operação que eles fizeram, algo inesperado aconteceu. Aí o Bel vai perguntar, né? Inesperado? Aí o Jura vai falar: um monstro nasceu na dungeon. Vamos voltar novamente para o Uranus, que vai falar, né, que uma vez ocorreu um dano tão excessivo na dungeon, né, que provocou um instinto de autoproteção da dungeon. Ele falando que o lamento da dungeon foi tão terrível que nem as rezas do Uranus, né, conseguiu alcançar. Aí ele vai falar, né, que quando ocorre dano na estrutura do labirinto, nada ocorre, simplesmente a dungeon começa a se autorregenerar. Esse poder da dungeon, né, que faz as crianças chamarem a dungeon de fonte de recurso infinita. Mas se a destruição é grande demais, tão grande que a regeneração não consegue seguir com a destruição, a dungeon desiste de regenerar e escolhe o processo de eliminar o dano. Por isso que dizem, né, que a dungeon está viva. Aí o Jura, né, vai falar, né, que ele passou os últimos 5 anos tentando descobrir uma forma de invocar esse monstro novamente, pesquisando e tudo. E ele vai falar, né, que ele queria invocar esse monstro para tomar o controle dele, já que ele é um Tamer e ele tinha agora o item mágico, né, que teoricamente podia controlar qualquer monstro. Ele até fala que mesmo na época quando ele viu o monstro, ele estava assim mijando de medo, né? Ele falou que não conseguia tirar os olhos dele, que para ele aquele monstro era mais bonito do que uma deusa. E que aquele poder, né, absurdo, matando tudo, destruindo tudo, ele queria aquilo para ele mesmo. Vamos ter toda a explicação de como o Jura fez a pesquisa dele, né, que ele descobriu que não importa quanto dano seja feito no andar superior, esse monstro nunca ia nascer por causa das rezas do Uranus. A segunda conclusão que ele chegou seria que ele tinha que causar dano tão severo que a dungeon não conseguiria se regenerar a tempo, né? Ele finalmente concluiu que o melhor lugar para isso era a capital das águas, porque a dungeon via os 3 andares da capital como um único andar.
Aí voltando pro Uranus, ele vai falar que ninguém sabe desse tabu, né, de destruir o andar. Aí ele fala, né, que se eles simplesmente lançassem uma lei, né, uma ordem, você não pode destruir, ele ia estar revelando que existe um motivo para isso, existe algo lá. Então, eles simplesmente preferiram esconder o que aconteceu. E todo mundo que testemunhou, né, o monstro, morreu, já que a Astrea família foi aniquilada e a Rudra família foi aniquilada pela Gale Wind. Aqueles que estavam com a Astrea família quando o monstro invocado morreu e depois a Gale Wind caçou cada um que sobrou, né? Aí ele vai falar, né, que conversou com isso com os Zenos, que eles ajudariam a evitar que isso acontecesse, mas os Zenos estão ajudando na invasão dos nossos. Não havia um modo de responder rapidamente ao que estava acontecendo agora. Aí o Fells vai lembrar, não pode ser, né? Isso está acontecendo nos andares inferiores, para onde a Estia família foi. Ouvindo essa explicação, o Bel vai querer se juntar ao grupo do boss e ajudar, né? Só que a Liu vai pegar a mão dele e falar, não, você não pode ir. Não importa o que aconteça, né? Você não pode enfrentar aquela coisa. Aí o Juro vai falar, né? Leon, você sabe muito bem o quão assustadora aquela coisa é, né? Sem mencionar que você não quer matar mais nenhum de seus amigos. Aí ele vai completar, né? Sim, foi realmente isso que você fez. Aí ele vai mandar ele calar a boca. Você fez isso para se salvar. Cala a boca. Ao sacrificar seus amigos, você finalmente foi capaz de se livrar do monstro. Ela vai gritar ainda mais, né? O cala a boca. E isso só vai fazer o Jura rir. Vai ter um momento de silêncio e vai chegar o Bors com um grupo de aventureiros coberto de sangue. E na hora que o Bel foi falar o nome do Bors, né? Ele parou logo bem no meio porque ele viu um par de olhos flutuando na escuridão adiante. Aí ele sabia que era o monstro. De repente o Bel vai ouvir que o monstro está se movimentando, mas antes que ele pudesse reagir, o monstro vai passar pelo grupo do Bors e um dos membros do grupo desapareceu. Aí olhando para o teto, como se fosse uma aranha gigante, né? Eles vão ver o aventureiro esmagado entre a mandíbula do monstro. Aí nós vamos ter a descrição desse monstro, né? Que ele é completamente bizarro, com os braços completamente fora de proporção em relação ao corpo. As pernas também eram longas e finas. E que ele parecia mais um esqueleto, né? Quase sem carne. Tanto é que fala que se o Bel tivesse que descrever a aparência geral do monstro, ele diria que é um fóssil de dinossauro usando armadura. Esse era o verdadeiro culpado pelo sofrimento da Astrea família. E vai mencionar, né, que o monstro que aniquilou tranquilamente duas aventureiras nível 3 e 8 no nível 4. O monstro que não tinha um nome dado pela guilda, que não estava nos registros, e recebeu um nome pelo Uranus, Juggernaut, o Destruidor. Em seguida, o monstro vai começar a atacar novamente. Vou mencionar que aquilo nem é uma luta, é uma completa carnificina, massacre, vai ter um monte de gente completamente aniquilada. E isso vai fazer o Bel não conseguir segurar na hora que o monstro vai virar suas garras para uma dupla de irmãos e uma amazona e o Bors. O Bel vai avançar, vai pegar uma arma que estava no chão e vai acertar do lado do monstro, que vai parar o ataque. E pela primeira vez, né, a onda inabalável de violência foi temporariamente parada. Então agora nós temos a luta desesperada do Bel, só que ao acertar o monstro ele percebeu, né, a defesa dele é baixa. Então quem conseguir dar um golpe mais forte primeiro vai ganhar. Só que porrada vai, porrada vem, ele vai ver que não consegue acertar o monstro. E o Bel vai falar, né, não tem como. É impossível algo assim existir. Essa coisa é como um chefe de andar que move mais rápido que um Iguaçu. Aqueles monstrinhos que apareceu na novela anterior. Aí vai falar, né? Você só pode estar brincando comigo. O que é isso? Não tem como eu vencer. É impossível. Eu tenho que fugir daqui. Só que ele pensa, né? Não tem como eu fugir. O Bel, vendo que não conseguia acertar o monstro, vai pensar, né? Não importa quão rápido ele seja, se eu usar minha magia, ele não vai conseguir esquivar. Aí ele vai preparar para soltar a magia ali e vai gritar. Isso não funciona, só que o Bel vai falar, né? Firebolt. A magia vai encostar no monstro e explodir no Bel. Ou seja, foi refletida. O Bel ficou assim com a mente em branco, né? O que está acontecendo? E o monstro vai aproveitar o momento e vai avançar. Aí, sendo atacado, o Bel vai pegar a Estia Knife, né? E vai tentar bloquear. A Liu vai falar novamente não. E assim que o golpe fez contato, ele ouviu esse não, né? Uma fala desesperada de um elfo que parecia mais um pássaro que tinha perdido as duas asas.
O golpe o Bel bloqueou foi tão forte, que pareceu que o mundo inteiro se tremeu diante dos seus olhos. E no instante seguinte, o Bel sentiu o ombro dele ficar mais leve, o seu ombro direito. E ele viu algo girando no ar. Era algo vibrante, como um pássaro que jorrava sangue. E essa coisa estava segurando uma faca negra. Era o braço direito do Bel. Demorou um instante, né, para a realidade acertar ele, né? E ele sentiu uma dor tão intensa que parecia que não acabava enquanto o sangue, né, saía do ferimento. E o braço dele foi cair lá na água. O monstro vai atacar novamente. O Bel vai conseguir evitar um golpe direto e vai desabar no chão, né, com a esperança de desaparecendo por completo do coração dele. Vai descrever que ele ficou todo ferido, quebrou a armadura dele. E o Bel, né, coberto de sangue e lágrimas, vai perceber do motivo da defesa do monstro ser tão baixa. É porque o monstro não precisava daquilo. Ele tinha uma força tão grande, uma garra capaz de destruir tudo, e uma velocidade tão grande, uma capacidade tão inigualável de matar, que ele não precisava de defesa. Por que ele precisaria de defesa se ele poderia matar qualquer um em um único segundo? Era algo completamente especializado em matar. Era a encarnação da catástrofe. Um apóstolo da morte liberado pela dungeon. Aí nisso uma sombra negra, né, assim, desespero, começou a corroer o coração do Bel, falando que nunca sentiu tão medo. Aí sem piedade alguma, o monstro vai atacar com a cauda dele, indo em direção ao pescoço do Bel, que é atingido. O som de algo quebrando vem de um lugar que jamais deveria fazer aquele som. Morte. Bel ouviu o som de sua própria vida chegando ao fim. Ele perdeu a consciência.